E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre, mais uma vez, estatística, galera. Só que hoje a gente vai falar sobre a análise combinatória, é isso aí, galera. Então, é a área da matemática que estuda os problemas envolvendo a contagem na ocorrência de um determinado evento. Então, ele cuida dessa parte aí da contagem de uma determinada ocorrência em um determinado evento, sem precisar reproduzir todas as possibilidades, galera. Então vamos ver: fatorial, permutação simples e permutação com repetição. Professor, que de acho que é permutação? Permutar, né? Eu tenho dois elementos, eu vou mexer eles de lugar, ó. Permutar, tá bom? Posso, ó, se eu tiver três elementos, né? Ó, três elementos, posso permutar eles aqui, ó, jogar um para cá, fazer assim, trocar, entendeu? Permutar. Então, quantas possibilidades eu tenho para isso aqui, né? Beleza? De três elementos. Então, isso que é a permutação simples e com repetição, né? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre arranjo. Arranjo simples, arranjo com repetição, combinação simples e combinação com repetição. Então, vamos falar sobre tudo isso aí. Mas vamos começar primeiro falando do diagrama de árvore, galera. Então, o que que é o bendito do diagrama de árvore, professor? Então, também conhecido como árvore de falhas. É uma ferramenta usada, galera, para visualizar a estrutura de um problema, planejamento ou de qualquer oportunidade de interesse. Então, é uma ferramenta, é um jeito de visualizar ali as estruturas, beleza? Então, ó, ao jogar uma moeda três vezes consecutivas, determine todos os resultados em que no máximo saem duas coroas. E aí, como que eu desenho isso aí através do diagrama de árvores? Então, tô aqui, ó. Tá vendo que ele parece que é o galho, aí mais um galho, mais outros dois galhos, por isso que ele é conhecido como diagrama de árvore, tá bom? Então, ó, na minha primeira jogada, galera, eu tenho duas possibilidades, cara ou coroa. Se cai cara, na minha segunda jogada eu tenho mais duas oportunidades, cara ou coroa. E aí na minha terceira, se cai cara, eu tenho cara novamente e coroa. Então, ó, ao jogar uma moeda três vezes consecutivas, determine todos os resultados em que, no máximo, saem duas coroas. Então, com o meu diagrama desenhado, eu quero duas coroas. Então, quando cai o cara, a minha próxima jogada ela tem que cair coroa, né? Para ter duas coroas. Então, ó, coroa e coroa. Beleza. Então, nessa possibilidade aqui, ó, caio com duas coroas. Opa, tenho duas coroas, né? Então, uma possibilidade já, e mais. Quando eu caio aqui, ó, quando eu caio coroa, aí eu posso cair coroa, 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 mas ela aqui, ó, no máximo duas coroas. Então eu quero ou duas ou uma, né? Então, ó, coroa, coroa, e aí coroa não quero. Então, essa possibilidade não vale. Coroa, coroa, cara. Então, mais uma aqui, ó. Aí, coroa, cara, coroa. Então, mais uma. Aí, coroa, cara, cara. Mais uma. Então, é no máximo, né? Então, é, voltando aqui para cima, eu posso ter, ó, cara, coroa, cara. Então, porque eu tenho uma cara, né? E aqui eu tenho uma também. E aí, ó, cara, cara, coroa, eu tenho mais uma. E cara, 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 não, né? Não quero. Então, não quero essa daqui também. Então, quantas possibilidades, galera, eu tenho que saem no máximo duas coroas, ó. Eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Então, eu vou ter seis possibilidades que saem aí cara ou coroa, tá bom? Então, falando agora, galera, sobre o nosso fatorial. Professor, que diacho que é fatorial? Então, é comum o uso de fatorial
nas fórmulas. Então, a definição aí é, seja n um número natural. Então, eu tenho um número aí positivo, né? Natural, inteiro, maior que 1. Definimos fatorial de n como produto de todos os números naturais, de n até 1. Professor, como assim? Definimos fatorial como n, então eu tenho n, o produto de todos os números, aí vezes, aí n menos 1, vezes n menos 2, aí vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, vezes todos esses números até chegar em 1, tá bom? E como que o fatorial, ele geralmente, galera, é representado, né? Ele geralmente é representado por esse ponto de exclamação. Então, se eu tenho n, exclamação, né? Fatorial, eu tenho n vezes n menos 1 vezes n menos 2, aí vezes n menos 3. Como assim? Eu estou pegando os antecessores ali de n. Como eu não sei se é um número grande ou é um número pequeno, eu estou pegando todos os antecessores dele ali. Né? Então, por exemplo, 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, né? Então, 10 fatorial. Então, aí já fica um pouquinho maior, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu tenho igual a 3.628.800, né? Então, o meu N 10 fatorial ele é igual a 3 milhões, beleza? Então, agora, galera, a gente vai já cair aí dentro do nosso tema e falar sobre a permutação simples, né? Lembra o que é permutar ali, trocar de lugar entre os conjuntos do meu elemento? Então, é um número de possibilidades que podemos organizar n elementos distintos em n posições. Então, eu tenho n elementos distintos e aí eu posso colocar ele em posições distintas, de forma que cada possibilidade seja diferente da ordem que os elementos aparecem. Então, tenho aqui 2 elementos. Quais são as possibilidades de permutação dele? O primeiro vir para o segundo, né? E o segundo vir para o primeiro. Eu tenho aqui, essa permutação. E quando eu tenho 3, né? Eu tenho, posso vir aqui, esse cara aqui pode vir para cá, pode ficar no meio, pode ficar aqui, beleza? Então, eu tenho essas permutações, só que algumas vão acabar sendo equivalentes, iguais, né? Então, em uma eleição para prefeito, existem 3 candidatos. Então, tenho o candidato Joãozinho, tem o candidato Joãozinho, tem o candidato Bernardinho e tem o candidato Tiozinho. Quais as possibilidades dos 3 candidatos no resultado da eleição? Então, minha primeira possibilidade aqui, o Joãozinho pode ganhar. O Bernardinho pode ficar em segundo. E o Tiozinho pode ficar em terceiro. Porém, eu tenho uma segunda possibilidade, onde o Joãozinho ganha e o Tiozinho fica em segundo e o Bernardinho, o Tiozinho, né? O Bernardinho fica em terceiro, beleza? Então, eu tenho essas duas aqui com o Joãozinho ganhando, né? Aí, a minha terceira possibilidade é o Bernardinho ganhando. Se o Bernardinho ganhar, eu posso ter tanto o Joãozinho em segundo e o Tiozinho em terceiro, como o Bernardinho ganhando, o Tiozinho em segundo e o Joãozinho em terceiro. E ainda eu tenho uma quinta possibilidade, galera. Eu tenho essa quinta possibilidade aqui como? Como o Tiozinho ganhando, Joãozinho em segundo e Bernardinho em terceiro. E ainda uma sexta com o Tiozinho ganhando, o Bernardinho em segundo e o Joãozinho em terceiro. Então, eu tenho aí, 6 possibilidades, galera. Então, como que eu calculo isso aí sem ter que fazer todas essas possibilidades, né? Porque aqui são só 3 candidatos. E se fossem aí
vários candidatos, né? Se fossem 10 candidatos, né? Quais seriam as possibilidades? Então, ó, se existem 3 candidatos, eu tenho que a permutação de n elementos, a permutação simples de 3 elementos, ela é igual, ó, a 3 fatorial, que isso aqui é igual a quanto? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades, galera. Beleza? Essa foi um exemplo aí de permutação simples. Vamos ver um exemplo de permutação com repetição, né? Os elementos do evento, nesse caso, podem se repetir, diferente da permutação simples, onde eles não se repetem, tá bom? Então, devemos, então, dividir pelo fatorial da quantidade de cada repetição, galera. Então, por exemplo, quantos anagramas possui a palavra carro? O que é um anagrama, né? Então, carro, eu posso ter carro assim ou carro assim, né? Ó. Caô, caor. Ou ainda a cor. Beleza? Onde aqui é um O, aqui é um C. Então, eu posso trocar aqui, né, a ordem das letras, né? Eu posso permutar aqui as letras, trocá-las de lado. Então, numa permutação simples, né? Eu tenho Pn igual a 5, né? Fatorial, que é a quantidade de elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui na permutação com repetição, galera, eu tenho que me lembrar que se eu colocar RRRR, continua sendo RR, não faz diferença, né, galera? Então, eu tenho que lembrar de dividir aqui pela quantidade de repetições. Eu tenho uma, duas repetições. Beleza? Então, eu vou ter, ó, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, galera. E aí, muito fácil, muito simples, né? Posso utilizar essa tática aqui, né? De esticar esse meu fatorial até o fatorial de baixo e chop, chop nesse bicho aqui. Por que que a gente faz isso, galera? Nesse caso aqui, beleza, né? Vai ser 2 vezes 1, que vai ser 2 vezes 1 ali. Mas imagine que eu estou lidando com 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Tenho que realmente esticar tudo lá e fazer a divisão, né? Fazer as duas multiplicações, 2 fatoriais por completo e depois dividir? Não, né? O resultado aqui, só para a gente finalizar, é 60, né? 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, por exemplo, se eu tiver 10 fatorial, galera, dividido por 8 fatorial. Aqui eu sei que vai ser 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Eu preciso fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 para poder cancelar tudo? Não, né? Eu posso usar essa artimanha aí, ó, fazer 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Se eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, ó, chop, chop no bicho, isso aqui vai dar igual a 1. E aí eu fico com 10 vezes 9, que vai ser igual a 90, galera, tá bom? Então, a nossa permutação com repetição, ela tem essa particularidade aí de repetir, né? Diferente da permutação simples, logo eu tenho que dividir pelo fatorial da quantidade de cada repetição, né? Então, se eu tiver carra, não precisa ser uma palavra existente para a gente fazer o anagrama, tá? Só estou dando exemplo. Se eu tivesse carra, eu ia fazer 5 fatorial dividido por 4 fatorial, né? Porque eu tenho 4 repetições, né? Eu tenho 4 caras aí que se repetem. E aí eu poderia só mexer o meu C, né, galera? Então, por exemplo, né? Vamos brincar aqui, né? Se você quiser ficar, o que meus professores sempre falavam, né? A gente perguntava,
Se você quiser ficar brincando aí de fazer os anagramas de carro da meia-noite às 5 da manhã, que você provavelmente não está fazendo nada, né? Está só dormindo, então para que dormir? Faça aí, ó. Por exemplo, carro é o primeiro. Aí eu posso andar o C, né? Vou fazer o C andar. E aí, ó, fazendo o C andar, R, C, R, O, A, R, R, C, O, A, R, R, O, C. Então, eu só mexi uma letra e eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. E aí eu posso ir fazendo, mexendo o A agora, né? Mexendo o R, mexendo o O, tá bom? Então, por isso que eu divido por 2, né? Porque se eu mexer o R e o R de novo, vou ter as mesmas possibilidades, entendeu? E aí eu só vai me importar o C, o A, o O e um R, porque o outro vai ser a mesma possibilidade. Então vamos ver agora uma situação problema, galera. Ó, quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 a 9? Então, que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que pensar, tem repetição ou não tem repetição? Vou fazer permutação simples, fatorial simples, permutação simples, permutação com repetição. Então, algarismos diferentes, não tem repetição. E aí, galera, quantos algarismos tem a minha senha? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para a primeira aqui vai ser o princípio fundamental da contagem que a gente vai fazer, tá bom? Então, é uma outra maneira de resolver, e aí daqui a pouco a gente resolve por permutação simples, né? E aí, galera, ó, algarismos diferentes, né? Então, para a primeira aqui possibilidade, eu tenho de 1 a 9. Então, posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso colocar 9. Para a segunda, não pode ser igual ao primeiro. Então, eu tenho 8 possibilidades, né? Por que 8 possibilidades, professor? Porque aqui eu escolhi 1. Aqui eu já não posso colocar 1. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 8 possibilidades. Aqui eu escolhi 2. Se aqui eu escolhi 2, aqui eu já não posso escolher nem 1 nem 2. Então, aqui eu tenho, ó, 7 possibilidades, né? Porque aqui eu vou escolher o 3, ó. E aí, chegando aqui, eu tenho 6 possibilidades, que eu vou escolher o 8, só para não ficar 1, 2, 3, 4, porque eu não sou obrigado. Tá bom? E aí, galera, o que eu vou fazer aqui? Qual vai ser a continha que eu vou fazer entre elas, né? A multiplicação, galera. Tá bom? E aí, como que vai ficar isso aqui em permutação, né? Vai ficar 9 fatorial dividido por 6. 6 fatorial? Não, né? 5 fatorial, galera. Vai ficar igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Chop, chop no bicho. Cheguei em 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que é igual aí, galera. Querem fazer essa conta para brincar um pouquinho, né? Lembrar dos tempos aí de só calcular a multiplicação? Vamos fazer, né? 9 vezes 8, galera, vamos pegar pelo menos o início aí, né? 9 vezes 8, 8 vezes 10 eu sei que é 80. Menos 8 é 72. Então, vou fazer 72 vezes 7. Então, 7 vezes 2, 14. Deixo 4, sobe 1. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Eita, já cheguei em 504, hein? 504, antigo número da minha casa. 504 vezes 6. Então, 6 vezes 4. Então, 6 vezes 2, professor, eu sei que é 12. Então, mais 12, né, que seria mais 2, vai ficar 24. Então, deixo 4, subo 2, né? 6 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 6 vezes 5. Professor, sei que 5 vezes 5 é 25. Mais 5, né, seria 30, porque aí eu vou fazer os 5 6 vezes, beleza? Então,
30. Por que que isso aqui dá certo, galera? Porque 5 vezes 6 é igual a 6 vezes 5. Ó, permutei aqui, não mudei o meu resultado, beleza, galera? Então, cheguei no quê? Cheguei em C, né? 3.024. Beleza? E aí, mais um exemplo, né? De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir, tendo 6 camisetas, 4 tênis e 4 calças e 3 tênis, né? Então, ele quer saber a possibilidade e ainda pede para a gente desenhar um diagrama de árvore, galera. Então, para primeiro, eu vou escolher a primeira camiseta, né? Então, eu tenho, ó, 6 possibilidades. A segunda que eu vou escolher é a calça. Então, 6, né? Coloquei X aqui de vezes, mas vamos manter no pontinho, né? 6 vezes 4, né? Porque eu tenho para cada uma camiseta que eu uso, eu tenho 4 calças que eu posso usar. E aí, para cada uma camiseta que eu escolho, para cada uma calça que eu escolho, eu tenho 3 tênis. Então, eu vou ficar com 6 vezes 4 vezes 3, galera, utilizando aí o nosso princípio fundamental da contagem. Nesse caso aqui, a gente nem precisa, né, manipular numa permutação simples, né, ou numa combinação, num arranjo, que a gente vai ver na próxima aula. Só com o princípio fundamental da contagem, a gente já consegue resolver aqui esse caso. Então, 6 vezes 4, galera. Sei que 6 vezes 4, professor, 6 vezes 2 novamente é 12, mais 12, 24. Eu vou fazer 24 vezes 3 agora, né, pro? Então, 3 vezes 4, 12, né? Subo 1. 3 vezes 2, 6. Chego mais 1 em 7. Então, 72 a minha letra C. E aí, minha letra D, perdão. E aí, galera, o que o meu problema pede a mais, né? Para mim desenhar o diagrama de árvore. Então, eu vou começar desenhando aqui uma parte, quero que vocês terminem para ver se é bacana fazer ou se você prefere só fazer a continha, tá bom? Então, ó, eu tenho primeiro, vamos fazer assim, ó. Colocar aqui como C, né, que seria camisa. Aqui, calça, a gente vai colocar como CA, pode ser, e tênis a gente vai colocar como T. Então, ó, aqui para uma camiseta que eu tenho, eu vou fazer só uma parte, tá, galera? Depois vocês terminam aí. Então, para uma camiseta que eu tenho, uma camiseta. Meu Deus do céu, Jesus amado. Então vamos fazer, né? Vai, uma camiseta. Eu tenho quantas camisetas? Uma camiseta eu tenho quantas calças? Ó, uma calça, duas calças, três calças, quatro calças. Então, eu tenho isso aqui, né? O começo do meu diagrama de árvore. Olha aí, ó. Para cada camiseta, uma calça. E aí, para cada calça, eu tenho quantas possibilidades de tênis? Eu vou ter uma possibilidade de tênis, duas possibilidades de tênis, três. Aí, uma, duas, três. Uma, duas e três, né? E aqui, uma, duas e três. Então, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui, galera, é um desenho bem feio do nosso diagrama de árvore, mas, porém, entretanto, temos aqui uma parte do nosso diagrama de árvore. Por que temos só uma parte do nosso diagrama, galera? Porque, ó, eu tenho 6 camisetas e eu só estou fazendo a parte de uma. Então, eu vou ter isso daqui, galera, ó, isso daqui, eu vou ter quantas vezes isso aqui? Eu vou ter isso aqui 6 vezes, tá bom? Se você quiser pegar uma folha de sulfite aí, brincar, desenhar isso aí, contar quantas possibilidades você tem, porque, ó, por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma, duas, três, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, eu tenho
Aqui para uma camisa e uma calça eu tenho 3 possibilidades. Para outra camisa e outra calça eu tenho mais 3 possibilidades. Então aqui, ó, 3, aqui mais 3 e aqui mais 3, né? E aqui mais 3. Então eu tenho 3 vezes 3, 9 vezes 3, 9 vezes 3, galera, 27. Vezes 3, eita, vai lá em cima, né? Vai 81, mas é vezes que eu tenho que fazer aqui, galera? Não, não é vezes, né, professor? Está doido, eu tenho que somar isso aqui. Tá? Então, tenho que prestar muita atenção. Então, ó, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, eu tenho 12 aí, só nessa camiseta aqui. Beleza, galera? Então, mais um exercício, né? Determine o número de anagramas da palavra função nos seguintes casos. Então, vamos pensar no anagrama da palavra função, que iniciam com F e terminam com O. E aí a gente vai também para o princípio fundamental da contagem, galera. Por que pelo princípio fundamental da contagem, né? Porque vai ser mais fácil do que a gente fazer por permutação, tá bom? Porque, ó, a palavra função, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele quer um anagrama que começa com F e termina com O, aqui vai ser F e aqui vai ser O. Para aqui eu tenho quantas possibilidades que sobraram? 4. Para aqui eu tenho 3. Para aqui eu tenho 2. Para aqui eu tenho 1. Então aqui vai dar um igual, né? Aí 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, 24 possibilidades para anagrama função que começa com F e termina com O. E aí a nossa segunda possibilidade é que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem, beleza? Então, eu vou ter, ó, 6 letras, né? Só que aí eu vou utilizar a O junto. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou considerar a O uma letra só. É isso mesmo, vou considerar uma letra só, que aí vai sempre estar junta. E nessa ordem, né? Junta e nessa ordem. Então, ó, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque eu posso escolher A, O, F, U, N e C, tenho 5. Aqui já escolhi uma, tenho 4. 3 e 2, beleza? Então eu vou ter 24, né? Vezes 5. Então, 5 vezes 4. Vamos usar aqui, né? A gente não fez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Aí a gente multiplica por 25, que está aqui. Aqui, vezes 25, né? Vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20. Subo 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, eu tenho 120 possibilidades, né? E aí, galera, é o mesmo esqueminha, né? Se você quiser da meia-noite às 5 aí brincar, você pode fazer desse cara aqui, ó, que aí ele vai ser, ó, começa com F, termina com U. Pode ser U, N, C, A, pode ser F, N, U, C, A, O, pode ser F, N, C, U, A, O, tô só andando U. F, N, C, A, U, O. Então, aqui eu já tenho todas as possibilidades andando U, né? E aí eu posso andar ou as outras letrinhas aí, que eu vou deixar para você fazer da meia-noite às 5, beleza? E aí, galera, nesse segundo caso, vai ser a mesma coisa, né? Só que aí eu posso ser F, U, N, aí A, O, que é uma letra só, e C. Por exemplo, galera, se ele falasse que não tinha que ser nessa ordem, só A, O tinha que estar junto. Eu vou ter uma, para cada possibilidade aqui, né? Eu vou ter A, O e O, A. Então, eu pegaria isso aqui e multiplicaria por 2, e aí ficaria o quê? 240, né? Com A, O juntos aqui, né? Beleza? Então, temos esses dois tipos de problemas aí, galera. Quando a gente fala de análise combinatória, né? De permutação aí, a gente pode resolver dessas duas maneiras aí, tanto por permutação quanto pelo princípio fundamental da contagem, que é o nosso querido fatorial. Porque aqui, galera, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo 4 fatorial, né?
Aqui, galera, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo 5 fatorial, beleza? Então, se eu não lembro, vou lá, crio as minhas possibilidades, vejo como que eu posso realizar essa conta, se tem repetição, se não tem, e aplico aí os meus números. Galera, essa foi a nossa primeira aula sobre análise combinatória. Espero que tenham gostado, que consiga resolver os exercícios e espero vocês na próxima aula, galera. Tchau, tchau!